Olá, professores, colegas. Meu nome é Irmando Bezerra. Eu sou estudante de Educação Física do curso de licenciatura aí na UES e estou aqui na disciplina de Libras para falar um pouco sobre essa condição, né, do surdo, essa condição da Libras, da linguagem brasileira de sinais. E eu vou levantar, antes dos 4 tópicos que a gente tem que levantar, vou levantar aqui uma perspectiva geral da história. Essa história do surdo no Brasil é marcada por muitos desafios, muitas lutas, né? São lutas recentes, avanços recentes, na verdade. Uma visão socioantropológica da surdez, ela é vista assim como algo que tem que ter uma aceitação da surdez como condição socioantropológica, como condição, né? Mas o Brasil, esse cenário começa a mudar com a Instituição Nacional da Educação, quer dizer, com o INES, né? Que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, em 1857 por aí, né? Trouxe uma abordagem diferente, voltada para a educação de línguas e sinais, né? Já deu uma melhorada, mas mesmo assim a sociedade ainda colocava muita questão, né? Questão do oralismo, né? Até o final do século XIX aí era uma perspectiva de exclusão dos surdos da sociedade muito grande. Mas isso foi mudando com esse instituto, com as condições, né? As mudanças mais significativas ocorreram a partir aí do século XX, foi impulsionado pelos movimentos sociais, lutas de classe, estudos, reconhecimento pela língua, né, pelo linguístico e cultural, reconhecimento linguístico e cultural. Aqui no Brasil esse marco é importante, né, oficializado aí em 2002, com a lei de inclusão em 2015, né, inclusão, lei inclusiva, para que eles possam participar e serem tratados equivalentemente nas políticas de educações, né? Porque assim, eles sofreram muito com a questão educacional, principalmente na política educacional. É uma visão socioantropológica da surdez, ela emerge como uma resposta a essas lutas. A sociedade tendo que lidar com a situação e os surdos tendo que serem adaptados, na verdade, eles não devem ser adaptados nesse sentido, mas a sociedade pensava assim, e aí a gente tem que entender essa condição e essa situação antropológica acontece de forma quase que natural, mas aí a lei tem que dar uma forcinha para dar uma empurrada, né? Portanto, essa trajetória da história e as conquistas políticas mostra como os surdos ela transcende o modelo médico, prevê uma visão inclusiva, plural e social para o surdo, né? Essa questão da surdez. As concepções socioantropológicas também, como eu falei, a questão da sociedade, a educação foi muito tocada nesses pontos, né? As políticas educacionais dos surdos, né? São os movimentos sociais, educacionais, foram essenciais, né, para essa oficialização das línguas e a união do grupo de surdos, né? Eles, estando muito unidos, essa comunidade surda, que muitas vezes contraditória, porque eles querem que o surdo fique naquele mundo fechado, né? Essas condições fazem com que às vezes eles mesmos causem também exclusões com pessoas surdas que não querem fazer parte dessa comunidade, restringir sua ação, né? Então a comunidade tem suas próprias regras também, né? Então ser um sujeito surdo num país diverso como o Brasil, ser um sujeito surdo com um país diverso como o Brasil é muito complicado, né? Na minha experiência de vida particular, eu conheci um surdo na minha rua, o Eduardo, que só chamava de Du, e ele participava normalmente das nossas atividades, mas geralmente era visto um pouco meio como café com leite nas brincadeiras e tudo, mas havia uma comunicação com ele, né? E recentemente eu encontrei com esse rapaz, ele continua do mesmo jeito. Eu perguntei para ele se ele sabia Libras, língua brasileira de sinais, se ele estava disposto a estudar ou coisa parecida, e ele disse que não, que ele não precisava disso, que ele estava acostumado a se comunicar daquela forma dele lá, do jeito dele, né? Mas que ele não queria fazer isso, ou seja, ele preferiu ficar à margem desse grupo aí, né? À margem dessa condição, né? Minha percepção pessoal e as minhas considerações aqui em relação a isso é exatamente esse meu ponto de vista, de que quando a gente seleciona demais, especifica demais, né, cria uma condição para isso,
você pode também estar excluindo. Tá? E a ideia é não excluir, a ideia é incluir, mas incluir sem criar exclusão, o que é meio contraditório, paradigmático, mas que faz sentido. Tá? Então eu agradeço aí aos ouvintes, muito obrigado.